José Israel, boa noite. Nádia, Frances, tudo bem? Andrade, Rubinho, tudo certo por aí? Rosane, Milena, boa noite. Raquel, boa noite, tudo bem? Estamos aqui aguardando nosso convidado para entrar daqui a pouco, com o nosso tema de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Instituto Ser Presente. Estamos aguardando aí solicitação de acesso. Saudades, Rosana. Olá, Verlangue, família Verlangue, tudo bem? Boa noite. Cristina, tudo bem? Marcos e Darlene, Roberto, Hamilton, bem-vindos. Obrigado pela participação. Vamos abrir espaço aqui para o nosso convidado desta noite. Boa noite, gente feliz. Muito bem. Olá, Nicolau. Então, estamos aí? Tranquilo? Aguardando o pessoal que está chegando aí. Cíntia, bem-vinda. Josefa. Oi, Josefa, como vai? Kelly, bem-vinda, Kelly. Basilite, boa noite. Basilite, o que é? Quer dizer, não sei. Boa noite. Tony, bem-vindo, Tony. Ah, Rafaela, bem-vinda, Rafaela. Kelly, bem-vinda. Pati, tudo bem, Pati? Pessoal de São Paulo aí presente também. Presente, né? Esperamos. Os teus seguidores aí devem se manifestar aí, deve estar por aí, né, Nicolau? Isso, a Paty é uma. É uma? Nossa, então. Aí cumprimentando os teus conhecidos aí. Vamos lá. Olá, tudo bem, Pati? Milene, tudo bem? Pernambuco? Ô, Milene, Pernambuco, logo aí. Que bom tê-la aqui na telinha, de tão longe fisicamente, mas tão perto no visual. Que bom. Muito legal essa integração, né? Maravilhosa, maravilhosa. Uhum. João Nogueira, bem-vindo, João. Graciele. Não sei de quem é essa. Da Mata. A Mata deve ser a Marilene. Se você ficar adivinhando todo mundo aí, você vai ficar meio louco, hein, rapaz? Pois é, tem gente que não se apresenta com o nome de cara, né? Terezinha Fernandes, aqui de Curitiba. Muito bem. Fabiana. Aos poucos o pessoal vai chegando, vai se integrando, para falarmos de um tema muito importante para a normalidade, um potencial mental.
Vamos trocar algumas ideias a respeito dessa grande descoberta da parapsicologia em relação à paranormalidade. A energia nos aproxima, diz a Milena. Muito bem, é verdade. Ah, você é Laura. Tá bom. Sofia, Legal. bem-vinda. Silvana, também acho que é Silva. Ok. São Paulo, tá tudo bem, Nicolau? Opa, por enquanto, Uhum. tá todo mundo aí, né, na expectativa, mas tá tudo bem, né? Vamos surfando nessa onda, Tá né? certo. Tudo bem. Entraram mais algumas pessoas. Boa noite. Vão chegando devagarinho. E Curitiba, como é que tá essa região aí? Aqui tá com muita queimada, isso sim. Ah, sim, aqui, não, acho que aqui não é o problema. Aqui agora está um clima agradável, né? Passou aquele friozão intenso. Agora estamos entrando quase que na primavera, muita floração, muitas flores. Minhas plantas estão todas muito floridas aqui, minhas frutas, minhas frutíferas. Tem muitas Ah, que frutíferas aqui legal. em casa, então muitas flores, estão desabrochando aí, tá uma maravilha. Muito bem. Eliana Luz, bem-vinda, Eliana. Lígia, ok. Uhum. Basilete, lindo demais aqui, que legal. Tivemos aula no Paraíso, Então, nós também tivemos no último final de semana o término de Ah, uma turma que concluiu o curso de pós-graduação, mais uns que 20, bacana. 20 e tantos novos profissionais aí, né? Bom, bacana. Parabéns a todos aí. E Obrigado. bem-vindos, essa nova etapa aí, esse pessoal todo aí, contribuição de vocês para melhorar o Brasil, melhorar o mundo, melhorar a humanidade. Claro, né? Muito bem, Helena, um prazer é nosso de estarmos juntos aí. Bom, vamos lá, Nicolau, vamos começar nossa conversa. Nós já passamos alguns minutos do horário previsto, né? Bem normal. Uhum. O pessoal vai entrando agora devagarinho, enquanto nós fazemos essa abertura. Então, muitos certamente já me conhecem, eu sou o Wilson Rafael Stolf, aqui de Curitiba, diretor do IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico do Paraná, né? Já há 21 anos na atividade de parapsicólogo clínico da primeira turma de parapsicologia do Brasil. E, então, muitas histórias, né? Muita coisa para a gente contar aí, tá bom? E aí, Nicolai, então me diga aí quem é você, enfim, se apresente aí para o nosso público. Boa noite a todos, né? É um prazer estar participando aqui dessa live com você, Wilson, professor Wilson. Meu nome é Nicolau, eu sou aqui de São Paulo, sou da segunda turma, formada aqui em São Paulo, e na minha formação, a minha turma de 2014, nós nos formamos em 2016. Né? Desde então, a gente vem participando, vem atendendo clinicamente, atendendo empresas e fazendo trabalho dentro de empresas também. Mas o principal, eu acho que é essa integração, né, que precisa acontecer, né, dos parapsicólogos. Sim. Essa integração faz parte do nosso processo de evolução, de conhecimento, de integração. A integração, acho que é tudo. Eu acho que tudo que divide, a gente tem que repensar e pensar de novo, né? Uhum. Quando a gente vê pensamentos dividindo, ou pessoas dividindo as coisas, subtraindo, tem uma desarmonia aí. Essa eu acho que é a grande razão desse nosso bate-papo aqui, né? Dessa nossa conversa, que eu acho que vai ser
Eu espero que tenha esse conteúdo para agregar as pessoas, né? Para integrar as pessoas, né? Então, todo esse meu processo de ser terapeuta, parapsicólogo do Sistema Grisa, aqui em São Paulo, né? Eu atendo a região de Jundiaí, Jarinu, Itu, Itupeva, essa região toda aqui, São Paulo, né? A gente encontra pessoas maravilhosas, pessoas dispostas a se resolver. E a parapsicologia se apresenta para essas pessoas, né? Principalmente para quem está disposto a se resolver. Porque a gente tem que estar preparado para todas as situações. E eu acho que conhecer a mente, conhecer esses processos, esse potencial mental nosso, né, Wilson? Ele é muito abrangente e esclarecedor. Então, todo esse caminhar nosso aqui dentro da parapsicologia, né, desde o primeiro dia de estudo lá, que você foi meu mestre lá, né, na primeira aula, ele mostra isso, essa integração, né, essa possibilidade maior que é unir os seres humanos, né? Entender que a gente não é maior que ninguém, a gente está sempre com essa possibilidade de crescimento, de evolução. Então, eu gostaria de falar para as pessoas isso, né? Mesmo, principalmente para essa turma que se formou agora, né, que está integrando o nosso sistema aí, né, de parapsicólogos, e nunca parem de se resolver, né? Sempre avancem no seu processo de autoconhecimento, sempre avancem nas suas limitações, porque a nossa mente não tem limitação, é ilimitada. E a gente pode avançar muito. E toda vez que a gente avança, toda vez que a gente se desenvolve, evolui, a gente integra mais as pessoas e liberta mais as pessoas. E a gente se autoliberta também. Eu acho que esse é o grande processo, é um processo integrativo de corpo, de alma, de mente, de espírito, né? Sim. Eu acho que esse é um grande processo. É verdade, Nicolau, né? Vamos lá. É isso mesmo, é por aí que a coisa deve caminhar, né? Então, eu participei da abertura da tua turma, foi, Nicolau? Não lembrava mais. Ali em São Paulo. Pois é. Já. Eu fui aquele cara chato lá que te fez um monte de perguntas, te jogou na parede. É desses casos que eu gosto, né? Põe a gente numa... né? Para rebolar e ter que se explicar, né? Mas tudo isso é a ânsia de saber se a gente está no caminho, né? Claro. A gente tem que ter essa... Eu acho que o grande desafio para quem vai estudar parapsicologia e se tornar parapsicólogo é ter essa confiança interna que você está no caminho certo. Sim. Né? Porque a partir do momento em que você acha o norte, ninguém te segura mais, né? Você alinha a sua mente e desenvolve aquela convicção, aquele desejo forte, aquela emoção, e aí... Ninguém segura. Ninguém segura, né? Os milagres acontecem, o universo se abre e a gente avança maravilhosamente. Exato. É isso. Então, e aí um mês atrás eu estive ali de novo em Guararema para abrir uma outra turma ali. Então, dei início junto com o Teovino, outra turma ali em Guararema, né? Muito bem. Que ótimo. Então tá, pessoal. Então, mais uma vez, muito boa noite, bem-vindos a essa conversa, né? Então, nós temos aí, como vocês já receberam informações anteriores, esse tema paranormalidade e o potencial mental, né? O que isso quer dizer? Para quem estudou parapsicologia, já tem bem claro o que é isso, por que paranormalidade é um potencial mental. Mas como é que surgiu esse tema, essa expressão, né? Ou essa descoberta, mais do que uma expressão? Pelo Dr. Pedro Antônio Grisa, o idealizador e mentor de todo esse trabalho do Sistema Grisa, que forma hoje profissionais a todo ano em todo o Brasil, em vários estados do Brasil, né? Então, ele tinha antes o livro chamado Paranormalidade para Todos, né? E depois, numa edição nova, ele mudou o título de Paranormalidade, um potencial mental, não mais Paranormalidade para Todos, tá? Por isso, nós estamos tomando esse tema aí para conversarmos sobre isso, tá? Porque é algo que é muito desconhecido, né?
do povo de modo geral, nessa questão da paranormalidade, dos fenômenos paranormais e assim por diante, né? Então, o que são fenômenos paranormais, para a gente começar essa conversa, né? Tem no campo da PES, da percepção extrasensorial, os fenômenos de comunicação, pré-cognição, clarividência, clareaudiência, né? Pressentir algo que vai acontecer, de fato acontece, tanto coisas positivas quanto negativas, de ouvir vozes, às vezes agradáveis, às vezes vozes pavorosas, e assim por diante. E aqueles fenômenos do campo da psicocinesia, que é a mente atuando sobre a matéria, e que ocorrem fenômenos bastante perturbadores, na maioria das vezes, quando são fenômenos negativos, né? Como casas mal assombradas, alucinações, pirogenia, pega fogo sem do nada, objetos que voam, que levitam, que quebram sem tocar. Essas coisas todas assustam e apavoram para quem não sabe do que se trata, né? E como é que eram vistos, e ainda como é que são vistos esses fenômenos pela maioria das pessoas? Como coisas do sobrenatural. Coisa, então, do diabo, maus espíritos, alma penada, encosto, obsessores e por aí vai. E nas pesquisas do professor Grisa e equipe, ao pesquisar sobre fenômenos paranormais, constata que esses fenômenos paranormais não têm nada de sobrenaturalidade. São obra da mente humana perturbada, enquanto fenômenos negativos. Ou obra da mente humana harmonizada, quando fenômenos positivos, né? Então, quando se constata haver fenômenos dessa natureza, eu tenho assistido e acompanhado vários fenômenos desta ordem, o Nicolau certamente também, e o que a gente vai confirmar, o que o Gris já tinha constatado, que ali sempre está presente uma pessoa mentalmente muito perturbada. Numa situação de ameaça à sua sobrevivência, por fome, miséria, espancamento, paz que briga, enfim, uma vida ameaçada, o subconsciente desta criatura, normalmente adolescente, desenvolve esses fenômenos, como que num grito de socorro, falava o Gris, né? Como que querendo dizer, não aguento mais esta vida. Então acontece todos esses fenômenos, e aí, uma vez harmonizada aquela pessoa, a causa do fenômeno, que ela também não sabe, no primeiro momento, que é o subconsciente dela que faz isso, mas harmonizada essa pessoa, o ambiente, a família, etc., tudo desaparece, não tem mais nenhum problema de fenômeno paranormal, né? Então, isso é uma prova, é ciência que se faz a cada instante, ao confirmar que realmente esses fenômenos são obra da mente humana, neste caso perturbada. E aí vai se trabalhar, estudar, ao perceber que é obra da mente humana e ver-se que, então, aquilo que parecia ser uma coisa monstruosa, pavorosa, é, na verdade, um grande potencial mental. Então, tudo isso é um grande potencial mental, né? Que está em prol e em benefício da humanidade. E que, então, todo o estudo vai ser feito para entender melhor esse potencial mental de que o ser humano é dotado, né? Todos, portanto, somos paranormais latentemente. Todos temos um potencial mental imenso e infinito, mas que não conhecemos e nem dominamos ainda, né? E que se manifesta em situações muito especiais, negativas ou positivas, depende da situação, não é? Por aí, Nicolau, não é? A coisa caminha? Isso aí, muito bem. Uhum. Muito bem definido, Wilson. E o importante, eu acho que destacar nessa questão toda, principalmente quando a gente se volta para os atendimentos, né, é que a harmonização eleva a pessoa a um estado muito especial, né? A harmonia, ela dá um relaxamento e uma sensação de liberdade. E a base que eu penso toda essa estrutura de se resolver, né, desses incômodos, porque
é o que você citou, essa paranormalidade, esse fenômeno paranormal sendo desencadeado sucessivamente, leva a incômodos inimagináveis, né? A recusa da pessoa, a reclusão das pessoas, ao distanciamento, à condenação social, é uma série de coisas, né? Uhum. E o que acontece? A perda da liberdade. E a gente tem que saber que a grande coluna que nós temos na nossa sociedade é a liberdade, Certo. né? Uhum. Todos que atacam a liberdade estão atacando a humanidade, né? Eu cito isso e eu gosto de dizer isso, que é muito legal. Quando eu estudei ciências da religião, o princípio básico do judaísmo e do cristianismo está na liberdade, desde que, né, o povo hebreu saiu do Egito, né? Essa necessidade de se manter a liberdade. Então, tudo aquilo que está pautado em liberdade tem muita força da humanidade, muita força ocidental, principalmente das religiões ocidentais, das quais nós estamos inseridos, né? Então, a gente tem que lembrar que o cristianismo ele origina do judaísmo, né? Então, o que acontece? Tudo que está pautado em liberdade é uma das perguntas que a gente tem que fazer para as pessoas que a gente atende. Como é que é a sua liberdade? Como você se sente? O que te incomoda? E o que a gente percebe é que esses fenômenos paranormais, né, eles restringem muito a liberdade das pessoas, Uhum. né? E isso vai limitando a pessoa com ela mesma e com a família e no social, né? Essa perda de liberdade é uma prisão e ninguém gosta de ficar preso. Tanto é que quando alguém transgride uma lei, é retirada a liberdade dessa pessoa, Uhum. né? Então, a grande punição social, a grande punição de um ser está em ser retirada a liberdade dela. Isso pode se dar em termos psíquicos e em termos físicos também, né? Mas vamos voltar à questão da paranormalidade. Eu acho que os maiores exemplos que a gente pode ter é assim, a gente se observar e verificar se nós já desenvolvemos ou já tivemos alguma força mental atuando sobre a matéria. Algum fenômeno próximo da gente, né? Então, eu queria citar um exemplo. Uma vez eu estava sendo atendido, né, por uma parapsicóloga, e no momento crítico do meu atendimento, né, eu ainda era estudante. No momento crítico, a gente fala que tem uma criticidade, uma tensão maior do que o normal, né? Nesse momento crítico, ela mantinha um rádio na Rádio Cultura, aquelas músicas bem suaves, né? E todas as vezes que eu ia lá, essa música estava tocando bem baixinho. Mas naquele momento crítico, né, de resolver aquela questão crucial para mim, o rádio dela fez assim, ó, pã, disparou assim, saiu da sintonia, né? E assim aumentou o volume. Ela era minha devota de Jesus, né? E, ai meu Deus, ai Jesus, o que está acontecendo aqui? Né? Ela não tinha esse conhecimento, ela é uma parapsicóloga, mas não da linha do sistema Grisa, né? O que aconteceu? Eu só fui entender isso que aconteceu verdadeiramente quando eu fui estudar, apesar de eu estar estudando lá, fazendo o curso, mas quando eu entendi o que é a paranormalidade, executando isso no nosso próprio corpo, né? Depois que eu refleti, assim, nossa, quem disparou todo aquele processo foi eu. Então, o que acontece? E depois, quando a gente vai atender pessoas, às vezes acontecem algumas coisas bem interessantes, né? Que a gente pode citar depois também. Mas o que acontece? Quando a gente percebe que a nossa mente tem essa força toda, e constata isso no próprio ser, a gente começa a vigiar muito mais os pensamentos da gente, a gente precisa torná-los mais objetivos, mais claros, jogar verdade neles. E eu acho que esse é o grande legado que os parapsicólogos podem trazer, além dos atendimentos de harmonizar as pessoas, esse é o grande legado que nós, parapsicólogos, temos que trazer para a humanidade. A gente tem que
Nós somos o sal dessa humanidade agora. Quem entende a mente, quem faz a mente, quem compreende como a mente funciona, é que está dando vida a essa humanidade agora. Porque está sendo despertada uma paranormalidade altíssima na humanidade agora com essa pandemia, né? Que é um dos focos também, dos temas que nós vamos tratar isso. Né? Esse medo de morrer, esse medo de pegar esse vírus, né? de contrair o coronavírus, ele está levando uma abertura da consciência enorme para toda a humanidade. E as pessoas começam a se apresentar para a gente, né? Começam a vir prontas para se resolver. Eu estou achando muito interessante isso, assim, quem está pronto está se apresentando. Né? Quem está pronto para se resolver, que está incomodando realmente, né? Essa maneira de viver, essa maneira de ser nessa sociedade toda, sem julgamento, né? Não é isso. É a própria estrutura pessoal que está incomodando. Né? Essa forma de viver, essa forma de se sentir presa dentro da sociedade, de ter a mente presa. Eu acho que isso é o grande destaque para a gente, eu acho que é o grande contribuição que a gente pode dar para todos. Sim. E veja, falando então da Covid-19, como que essa paranormalidade se manifesta, inclusive, na própria pandemia, né? Porque é bem notório que as pessoas que têm contraído o vírus, as pessoas que nós acompanhamos mais de perto aqui, nitidamente é um pessoal de uma paranormalidade mais desenvolvida, mas canalizado de uma forma negativa. Então, pessoas de muito medo, de muita insegurança, e que o subconsciente, no seu automatismo, se tem uma programação de medo de morrer. O subconsciente, do seu automatismo, ele vai atrair situações de risco de morte mesmo. Né? Então, veja, o pessoal, no fundo, não tem medo do vírus, da Covid-19, tem medo de morrer. Então, as pessoas que mais tiveram problemas, que nós acompanhamos, com a Covid, eram e são pessoas, e algumas vieram a óbito, né, pessoas de uma estrutura mental muito perturbada, com muitas programações atrapalhadas, e cuja paranormalidade, nesta situação, se canaliza de uma forma negativa. Pela insegurança extrema, pelo pavor tremendo da pandemia, o subconsciente do seu automatismo entende que tem que atrair esse bicho, ou principalmente anula o sistema imunológico. E aí o vírus encontra um campo aberto para ir morar naquele organismo. Né? Então é importante entender isso. Como é que podemos melhor utilizar essa paranormalidade? Para ter saúde, primeiramente, inabalável, vejo que é fundamental que tenhamos nosso sistema imunológico muito preservado. Mas esse sistema imunológico preservado, ele às vezes é detonado por essa paranormalidade negativa. E aí nós nos desguarnecemos e, como disse, atraímos, nesse caso, como está muito em vogue, é o que está apavorando mais a Covid, é o caminho pelo qual a pessoa acaba atraindo uma situação de contágio, e em alguns casos muito graves, e até óbito, né? Mas é tudo a mente humana funcionando de uma forma forte, e nesse caso negativo, mal programada, né? É a paranormalidade em ação. Né? Então, é isso que você coloca, Nicolau, quando o parapsicólogo consegue a tempo, né, harmonizar essa pessoa, porque também a pessoa não tem medo porque ela quer ter medo. Medo não é uma escolha, medo vem, é o subconsciente que nos protege, manda medo, né? Porque segundo as programações que determinadas pessoas têm, elas veem o perigo iminente e o medo é uma proteção para que se fuja daquela situação, né? Então não é uma escolha. Então cabe ao parapsicólogo ajudar essas pessoas a harmonizar-se com essa energia e direcionar essa energia, então, intensa para esse caso, ainda mais desenvolvida, e canalizá-la de uma forma, então, benéfica.
né, de saúde inabalável, de prosperidade, de felicidade, acima da média. Isso eu vejo que é a paranormalidade também na parapsicologia. De forma positiva, você estar encontrando resultados superiores à média, ou seja, resultados paranormais, além do normal. De saúde inabalável, prosperidade imensa, felicidade intensa, de relacionamentos extraordinários, enfim, tudo acima da média de forma positiva. E isso é algo assim que é inerente ao ser humano também. A própria paranormalidade é inerente ao ser humano, como já foi mencionado de alguma forma, né? Então isso está lá, à medida que nós temos esse encontro com essa energia e conhecendo como funciona a mente para desencadear esse poder, então nós teremos resultados extraordinários, né? E eu tenho aqui um caso, por exemplo, que eu atendi, 2 casos, poderíamos dizer aqui, de extraordinários fenômenos paranormais. E como que se resolveram esses casos? Um menino de 14 anos que era um poderoso paranormal, né? Pela perturbação. Então, facilmente ele levitava coisas, quebrava outras, sem tocar nada e assim por diante. Então, numa última vez que teve esse fenômeno mais sério, mais forte, e a mãe soube da gente e me procurou para ver o que era. Porque o que aconteceu? Ela descrevia assim, esta mãe dessa garota de 14 anos, que dava crises nesse menino, dava umas convulsões. E aí, mais uma vez, ela foi ao padre para ver se tinha alguma orientação de como fazer, porque parecia possessão demoníaca, né? Aí o padre disse a ela, olha, leva esta água benta, né? Coloca lá a Bíblia, etc., na hora que der a crise, e abençoa ele, que tende a ajudar esse menino. E aí, a mãe, muito piedosa, a crise não demorou a aparecer, ela entrou no quarto, onde o menino estava deitado numa cama, com um copo de água benta, e quando chegar mais perto do garoto, o copo de água benta escapa da mão dela e sai levitando pelo quarto, passa por cima do garoto, passa na frente do irmão e irmã que estava aí também no quarto, assistindo a situação, e aí tem uma Bíblia em cima de uma cômoda de um criado mudo, o copo vira a água benta em cima da Bíblia, endireita e continua a viagem. E chega na mãe, a mãe pula no copo e joga o restinho da água no menino, e ele deu uma acordada e saiu do transe. Essa cena que ela me descreveu, e que queria uma explicação. Mas o que acontece? Esse menino foi rejeitado desde a concepção. Então a mãe não aceitava, porque ela já tinha os outros 2 filhos, um menino e uma menina, e não queria saber desse guri. E vivia xingando, porque era um estorvo na vida dela, sempre um problema, sempre dando muito trabalho e tal, e muita despesa. E a mãe estava sozinha, porque o pai, na certa ocasião, sumiu do mapa. Então, não aceitava essa criança. Então, eu expliquei a ela, olha, mãe, observa bem o que o copo faz, o que a água benta faz. Sai da senhora, passa pelo menino, passa pelos irmãos, chega em cima da Bíblia, vira a água, e volta para a mãe. Isto lhe quer dizer, mãe, eu não preciso de água benta nem de Bíblia, quero pertencer a esta família. Eu quero ser amado, eu quero ser seu filho. Esta é a mensagem que o subconsciente do menino está dando para a mãe, para a família. A mãe caiu num choro convulsivo e estava ali junto com o menino também, e finalmente se abraçaram de uma forma assim, incrível, como nunca fizeram, né? Então veja a origem de um fenômeno paranormal, né? O que o fenômeno quer dizer para alguém, para a família, enfim, para alguma situação. Ele estava excluído. Isso que o Sr. Nicolau está dizendo, né? É exclusão. Não tinha liberdade de pertencer, e o direito de pertencer a esta família. Então está gritando isso. Eu quero pertencer. Eu não tenho a liberdade de ser eu, de ser feliz e tudo mais, porque eu não estou sendo aceito, estou excluído. Tá certo? Então essa é a proposta do fenômeno paranormal. É o subconsciente conspirando em favor da vida, né? Então é dessa paranormalidade que nós falamos, que todos nós a temos, e que em algumas situações se manifesta de uma forma mais
mais impactante, mais intensa, mais forte, né? Como no outro caso, que também uma senhora que atendia ali em Salvador, lá em Salvador, e que ela tinha um câncer maligno no seio, né? E ela me contou a história dela e aí eu expliquei por que a causa provável do câncer ali, porque ela me dizia que ela e a mãe não se davam nunca, a mãe nunca aceitou, as duas se odiavam, né, intensamente o tempo todo. Eu disse, olha, é provável que esse câncer tenha origem no sentimento de raiva que você sente da mãe e a mãe sente de você. Então, se você tirar o câncer do corpo e não tirar da mente, ele pode aparecer noutra mama, no outro órgão, e voltar. Porque o câncer está na mente, que se projeta no corpo, né? Então, veja, é um fenômeno paranormal. Ter câncer é um fenômeno paranormal, energia mal canalizada, ou canalizada de forma negativa, né? Bem, aí expliquei isso para ela, e fui embora, toda feliz. E daí, um mês e pouco que eu voltei lá, ela reapareceu. Feliz da vida, alegre, me abraçava, você é Deus, você é um anjo, não sei o que, tal, tal, tal. E, meu Deus, o que aconteceu, senhora? Daí ela me explicou. Olha, eu fui lá, eu já estava com cirurgia marcada para fazer a esterectomia, tirar a mama, e quando cheguei lá, depois, 30 dias depois que tinha feito a consulta comigo, tirou a radiografia para ver direitinho onde é que tinha que tirar, etc., qual é a parte, o tanto que tinha que tirar e tal, e não apareceu mais nada na radiografia. E aí tiraram da outra mão, porque talvez fosse a outra, e tira de cá e tira de lá, pegaram a radiografia anterior, o câncer estava lá, e o médico simplesmente estava lá pronto para a cirurgia, deu alta e foi embora, né? Eu perguntei, mas o que a senhora fez? Eu fiz o que o senhor mandou. Eu fui lá, me harmonizei com a minha mãe, nós damos muito bem agora, estamos morando juntas, estamos nos curtindo barbaridade e tal. E aí, assim aconteceu. Queridos e queridas, a raiva que cria um câncer pode ser curado pelo amor, né? Esse câncer. Que é o que aconteceu na minha avaliação nesse caso. O amor eliminou o câncer, criado pela raiva que as duas tinham uma da outra, né? Então, quando se canaliza essa energia, esse potencial de uma forma benéfica, positiva, resultados assim acontecem. Seriam tidos como milagres, né? Então, na verdade, é um milagre, poderia se dizer, mas não o criado pelo potencial mental que nos foi dado para tanto, né? Então, são coisas assim que a gente constata na nossa vida, e tem outras e outras histórias, Nicolau também, eu sei, né, de casos incríveis por conta dessa paranormalidade, primeiramente direcionada de uma forma negativa, por conta de programações atrapalhadas, e depois redirecionada, harmonizando essa pessoa e essa energia então se canaliza de uma forma benéfica, positiva, e resultados assim acontecem, não é? Porém, né, Nicolau? Uhum. Né? E aí entra muito a questão da crença também, né, que o Nicolau também faz referência aqui, né? Quando a pessoa crê no próprio, na própria Covid-19, quando a pessoa crê intensamente que esse bicho mata, né, potencializa o perigo. Porque a crença é que corre o risco de matar, de morrer por conta disso. Da mesma forma, a crença ao contrário, não, meu sistema imunológico tem tudo aquilo que é necessário e tal. Não, aqui não. Aqui não tem cabimento, não há espaço para esse vírus e tal. Enfim, uma crença muito intensa, que pode ser crença via religião, não tem nenhum problema. Ou crença simplesmente fé intensa de que eu sou saudável, me cuido, me protejo, enfim, faço a parte que me cabe fazer para ter, então, uma saúde inabalável, né? Então, assim, a gente canaliza de forma positiva essa energia infinita que nós temos, né? Infinita, que pode matar e pode salvar, né? Pode curar, tá? Não é isso, Nicolau? É isso mesmo, Wilson. A gente tem várias histórias, né? Mas contribuindo um pouquinho com o que você falou,
eu percebo, né, nos atendimentos que existe uma alimentação mental para que um determinado tumor se mantenha. Uhum. Né? Então, a partir do momento em que você resolve a causa raiz, ou a emoção, ou o sentimento que está alimentando isso, eu falo sempre para as pessoas, a medicação, os remédios que existem, eles fazem a festa no corpo da pessoa, eles eliminam aquele mal, o meio. Então, mas a raiz era a energia mental, né? Eu vou citar, você citou um caso de câncer, eu vou citar um caso, um atendimento que eu realizei, uma jovem de 35 anos, com 2 filhos, né? E já tinha dado metástase no organismo, e assim, desesperada, né? E aí me procurou, né? E eu comecei o atendimento dela. E aí eu vou falar um pouquinho até dessa pergunta que está aqui no nosso vídeo, né? Que fizeram, né? Uhum. Sobre os fenômenos sobrenaturais e tudo. Bom, o que acontece? A gente foi realizando esse tratamento, essa conexão, né? Eu falo sempre que a gente tem dois aspectos muito importantes quando a gente vai realizar terapia nas pessoas, né? Fazer esse tratamento. Né? Que terapia significa cura. Né? Primeiro, autoconhecimento, a pessoa se interiorizar e perceber que precisa realizar mudanças internas, Uhum. né? Que existem incômodos internos. Então, quais as histórias dessa pessoa? Quais as crenças religiosas que ela carrega? Né? O que tem de história dela? Né? A gente preserva a história. Isso é muito importante, né? A gente falar isso. Né? O sistema Grisa, eu acho que o grande potencial, a grande riqueza do sistema Grisa é manter essa história da pessoa intacta. Né? Esse olhar para a história da pessoa, a pessoa olhar-se dentro de si e ver aquilo que está incomodando, onde surgiu uma determinado incômodo, ou trava, ou uma raiva, ou uma dor, onde se deu um nó ali na vida. Né? Quando você olha e começa a resolver esses nós da vida, a coisa fica mais clara, a energia começa a fluir nesse ser. É muito mais forte, o corpo começa a ganhar robustez. E a segunda questão é se resolver em relação aos pais, né? Pai, mãe, irmãos, né? No âmbito familiar. Então, tem essa questão interna, de autoconhecimento, de se resolver internamente, dos fatos, da sua história de vida mesmo, onde causou trauma, onde causou dor, onde ficou retida uma emoção muito forte, e também em relação a essa aceitação que você falou de pai e mãe. Eu acho que isso é muito importante, de irmãos, né, desse convívio com irmãos. E aí, o que acontece? A gente foi realizando esse tratamento, chegou numa segunda operação que ela ia fazer, os médicos olharam, mas 2 semanas atrás tinha um negócio aqui, agora não tem mais, né? Está cristalizado. Nós vamos fazer porque tem um negócio aqui, mas se eu fosse fazer esse exame anterior, né, eu não daria o diagnóstico de câncer essa estrutura aqui. E assim, está super bem, a pessoa se curou, já entrou na contagem lá dos 5 anos, né, de fazer os check-ups anuais, né? Mas é isso, a pessoa queria se resolver e mergulhou para dentro de si e se resolver em relação aos familiares. Então, por isso que eu falo, gente, assim, assumam ser parapsicólogos. Nós somos o sal da terra agora. Nós somos essa luz, não só nós, né? Quando a gente fala nós, também outros terapeutas, mas a gente tem que assumir aquilo que a gente se propôs. A gente pode trazer luz, muita luz para as pessoas nesse momento. Essa Covid, né, essa questão da paranormalidade, você definiu muito bem, são tristezas, medos que as pessoas têm, né, porque estavam vivendo muito no automático, muito na questão física, visualizando muito o imediatismo, o que o outro tem, e não se preocupando com o seu interior. Isso perde uma estrutura muito grande, né? A pessoa fica
o sistema autoimune fica debilitado. Quando a gente se volta para dentro de si, a coisa começa a mudar, você começa a se fortalecer. E a partir do momento em que você resolve essas dores, esses incômodos internos, a energia ela se expande. Essa é a grande realidade, e fortalece o nosso corpo, né? Então, esse destravar o subconsciente, deixar ele limpo, né? Ou sem incômodos, ou sem dores, ele proporciona isso, que essa energia ela se volte para a gente com muito mais força, para os nossos órgãos, e a gente pode transmitir isso também para as pessoas, e é isso, é um caminhar, né? A gente se ajudando e sendo ajudado. Está todo mundo junto, está todo mundo integrado. Eu não vejo a paranormalidade, né, nessa pergunta que fizeram, né? Na linha grisa, o paranormal também pode ter fenômenos sobrenaturais, ou só é visto como um potencial mental. Não, existe sim o fenômeno paranormal, sim, nós reconhecemos, né? E, por exemplo, eu gosto de citar isso. Eu tive uma aula com um professor, doutor Grisa, uma aula, aqui em São Paulo. Depois, logo em seguida ele faleceu, né? No outro ano ele faleceu. Eu acompanhei a aula dele, foi um atendimento por uma aluna, né, da minha sala, e eu acompanhei passo a passo o atendimento dele. E chegou num ponto em que ele pergunta para a nossa amiga: mas tinha mais gente ali, tinha mais gente ali, quem é? Aí a pessoa fala: ah, é meu tio, foi uma coisa assim. Só que em momento nenhum ela citou esse tio, essa pessoa a mais. E quando terminou o atendimento, tem perguntas? Aí eu fui lá, né? Professor, em momento nenhum ela citou que tinha mais uma pessoa lá, né? Aí ele virou para mim e falou: mas eu vi que tinha. Então, ele usava a paranormalidade dele o tempo todo para os atendimentos, e eu não tenho receio nenhum em dizer que todos nós, parapsicólogos, nós usamos nosso potencial mental para servir a humanidade, para servir as pessoas. Uns têm muito desenvolvido em determinado ponto, intuição, outros ouvem alguma coisa que dá uma dica ali para resolver a questão, mas nós, o tempo todo, a gente está usando o nosso potencial mental, sim, né? É um fenômeno mental, é um potencial mental que nós temos. Nós não temos que esconder isso, né? É um potencial que a gente tem essa capacidade. E eu acho que isso tem que vir à luz. Nós usamos a parapsicologia científica com provas, eu vejo tudo isso muito unido, muito integrado, né? Se é um potencial humano, os parapsicólogos usam sim essa energia, essa força para ajudar as pessoas, na terapia das pessoas, e é maravilhoso, né? É um potencial humano. Humanidade significa uma unidade. Nós estamos todos juntos, não tem ninguém só. É isso que eu queria. Pode continuar aí, professor. A paranormalidade, a intuição, especialmente no atendimento clínico, é uma coisa extraordinária, né? Porque a gente, enquanto terapeuta, né, a gente entra em transe também está em hipnose, e lança mão, né, o acesso a informações estão muito além do racional, né? Muito além do racional. E aí que a gente, de fato, ajuda a pessoa a se libertar de uma forma, assim, muitas vezes até surpreendente, né? Mas, de fato, temos essa capacidade. Na questão da sobrenaturalidade, a parapsicologia também não explica tudo, né? Explica aquilo que é científico. Ele tem capacidade de comprovar cientificamente, então nisto a gente atua, por isso parapsicologia, a linha científica independente. Mas muitas pessoas, às vezes as pessoas me perguntam, mas vem cá, por exemplo, se é a mente que cura e tudo mais, como é que me explica então a questão da ressurreição do Lázaro, que já estava morto, já não tinha mais energia mental?
Aí eu digo, olha, se tem alguma coisa além da mente humana, não sou eu que vou explicar, nem a parapsicologia. Aí é a teologia, o estudo do além, do sobrenatural, que vai encontrar uma explicação para isto. Nós lidamos sempre com aquilo que pode ser comprovado cientificamente, né? Independente de crença, filosofia ou religião. Então, nesse sentido, a gente está sempre muito assegurado e muito pé no chão, porque nós não buscamos coisas do além, né? Se há algo do além, de fato, não é campo de atuação da parapsicologia. Nós lidamos com coisas factuais, com coisas comprováveis cientificamente, e isso se faz, essa ciência se faz todos os dias. Nós somos cientistas permanentes, porque a gente confirma de novo aquilo que já foi dito pelo Grisa, pesquisado pelo Grisa, tá? E sempre trago uma frase que me vem sempre à mente nessas ocasiões. Quando eu fiz o curso, o orador que fez a aula magna chamada foi o Dr. Osmar Andrade Faria, é um dos precursores da parapsicologia científica independente, uma sumidade de homem. Ele fez uma aula extraordinária, né? Incrível, fantástica, que todo mundo ficou assim simplesmente babando, né? Com tamanha sabedoria, profundidade e tal, clareza, que nós ficamos assim, nossa, mas que coisa fabulosa. Mas ele encerrou aquela aula extraordinária com a seguinte frase: não creia em nada que eu disse para vocês. Tornem científico para vocês o que é científico para os outros. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Então, nós temos que tornar científico para nós aquilo que é científico para os outros. Então, significa dizer que aqueles conhecimentos que nós adquirimos, no nosso caso, via sistema Grisa, se nós não os vivenciarmos, é mais um conhecimento. Se nós não os praticarmos, não buscarmos praticá-los cada vez mais, nós não estamos, né, sendo cientistas, né? Tornar científico para nós aquilo que é científico para os outros. É um conhecimento. Então, esse comprometimento do parapsicólogo e todo profissional, diria, que lida com o ser humano, precisa estar comprometido com essa transformação de dentro para fora para poder ajudar os outros também a se transformarem, assim como a gente se transforma no nosso dia a dia, né? Então, isso eu acho fundamental. Nós não somos perfeitos, somos muito longe de sermos perfeitos, né? Mas o comprometimento, estarmos buscando desenvolver essas capacidades, essa paranormalidade cada vez mais, isso, para mim, é dever do parapsicólogo, né? Para que, então, ele seja, ao falar ou explicar para outras pessoas, ele o faz com sabedoria, com profundidade e com conhecimento de causa, porque ele passou pelo processo, né? Então, isso eu vejo assim como muito fundamental. E ainda para finalmente, a questão da medicação tão necessária, às vezes nem tanto, mas é a doutrina, é a formação do psiquiatra, do médico, ele vai curar com medicação, sem dúvida nenhuma, isso é importantíssimo. Mas a medicação é sempre uma reposição de uma química que o organismo não está produzindo por conta de uma mente desestruturada e desarmonia. Então, se precisa lá de serotonina, o psiquiatra percebe, opa, falta serotonina, que é um neurotransmissor do humor. Ele vai dar serotonina para a pessoa ingerir. Ele vai equilibrar quimicamente, numa dose média, nem sempre é precisa, mas mais ou menos ele vai ingerir essa serotonina. Ok? Mas junto com essa medicação, quando é o caso, precisaria se trabalhar o emocional, o psicológico, para que o organismo volte a produzir a serotonina. Então, a pessoa em harmonia, tranquila, segura, feliz, o próprio organismo volta a produzir a serotonina, ou todas as químicas necessárias, de uma forma precisa, na quantidade precisa. Porque uma hora precisamos de mais serotonina, outra hora precisamos menos, outra hora precisamos de adrenalina, noradrenalina, e assim vai. O organismo tem essa capacidade de autorregulação que o faz com perfeição. Mas precisa ter essa psique, este emocional muito equilibrado para, então, poder voltar também ao equilíbrio nas produções químicas. E, nesse caso, a medicação passa a ser dispensada.
né? Porque o organismo voltou a produzir. Via de regra, os psiquiatras fazem isso, encaminham a pessoa para um psicólogo, né? Porque não conhece ainda a parapsicologia. Aqui em Curitiba, alguns já manda para a gente, direto para a parapsicologia, porque eles sentem que tem um resultado. Então, é bem interessante, né? Mas muito bem. Então, Nicolau, eu quero aqui te agradecer a sua participação. Estamos chegando aí no final dessa nossa conversa, né? A todos os demais participantes, espero que tenhamos contribuído de alguma maneira com esse estudo, você pensar sobre paranormalidade e um potencial mental e podemos, então, desenvolvê-lo cada vez mais de forma positiva, não deixar que ele se manifeste de forma negativa, às vezes, porque nós nem sabemos como fazê-lo, não? Nicolau, quiser te despedir, dar uma última alôzinha aí. Agradecer pelo convite de participar dessa live, né? Espero ter contribuído aí com as pessoas que, né, para abrir um pouquinho mais da nossa mente, do nosso coração, e reforçar mais uma vez que a gente tem que integrar os IPAPs, integrar os parapsicólogos, integrar as pessoas, né? Integrar aquelas pessoas que estão perto da gente, estão longe da gente. O caminho é esse, é a harmonização. Integrar é harmonizar, né? Então, tudo aquilo que divide, separa, tem algum incômodo ali que deve ser resolvido na gente. Tá bom? Certo. Esse é a minha dica aí. Tá certo. Um abraço, Wilson. Foi um prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa se encontrar em breve aí presencialmente. Vamos lá, com certeza. Muito obrigado, Nicolau, pela participação, pelas brilhantes colocações, muito sábias, parabéns mesmo, né? E eu faço, finalmente, um pequeno convite para os parapsicólogos formados, que porventura estejam aqui nos ouvindo, que nós estamos promovendo, enfim, um curso de hipnoterapia sistêmica, adiado várias vezes por conta da pandemia, então agora nós vamos poder realizá-lo definitivamente em 17, 18, 19 de setembro, né? Temos 2 vagas ainda, tá? Se você quer, apresse-se porque já vai fechar a turma, tá? Então, 17, 18, 19, curso de hipnoterapia sistêmica. Eu e a Nivaldo que vamos ministrar, e é um curso extraordinário, tá bom? Então tá, um abraço, mais uma vez, Nicolau, um abraço a todos, né? Vamos lá, vamos para frente, que é a festa da vida é da gente. Grande abraço, tudo de bom. Tudo de bom.